de autoridade que ele a experiência tem, o nosso que ele bom Deus, teve na com pessoa do seu Jesus Espírito Santo, foi muito e nos impactante, inspirar, né? encher os nossos Todo, corações aquela de alegria, experiência de quando ele deixou de ser profundo saber da Paulo palavra e dele. passou a Vamos ser orar, Saulo, então? né? Quando ele, Amado Deus e Pai, nós da te conversão louvamos, dele. damos Aquilo foi graça tão à impactante tua que eu acho que bondade, não teve, sabe, não tem sombra de a dúvidas. tua Né? Os outros, apesar misericórdia dos em outros colocar discípulos nos terem corações andado de com cada um de nós Jesus, esse né? Vê que interesse praticamente de até o final aprender da eles tua tinham uma palavra. certa. Apesar Parece do que eles não nome, tinham muita certeza da teologia, coisa, né? surtar E eu acho muita que Paulo gente, ali, a nós, como ele cabe vivenciou, embora não tenha amar visto e te conhecer Jesus, mais e mais, que tão ele, somente embora não aprender tenha. a tua palavra. Obrigado, você fala aqui presente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, a tua suprema trindade, hoje e sempre. Então, é mais quando eu tô parado com o plantão que eu tô tranquilo, mas assim que a base começa a chamar, eu tenho que toda hora estar falando com alguém, então é um pouco mais difícil. Você é múltiplo, né? Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Não, beleza. Ó, deixa eu só dar as boas-vindas ao professor Marcelo. Eu chamo de professor porque ele é professor mesmo. O irmão Marcelo. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? A paz, meu irmão? E aí, pessoal? Boa noite. Boa noite, Pablo. Boa noite aí aos irmãos Diego e bem, né? Durval. Tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, Marcelo. Muito bom. É isso aí, Pablo. Vamos que vamos, meu querido. Estamos aí. Então, gente, conforme o tempo que a gente ganha, né, para não, como a nossa aula ela é bem dinâmica, eu vou apresentar rapidinho aqui a proposta e também o Marcelo ele vai ter o tempo dele de se apresentar também, porque a gente, dentro do curso, seguimos aquele trecho de 3 meses, né? E aí, o primeiro mês, a gente fez uma aula de homilética rápida. Acho que eu dei 2 aulas de homilética com uma turma maior e uma aula particular, que foi a aula que eu tive como modelo para poder a gente apresentar, pelo menos, uma proposta da área, né? Já que o nosso curso tem o nome de Conversação Teológica, conforme eu já apresentei em cada início de aula, e aí eu vou só repetir rápido para o Marcelo ter uma ideia, que é a noção de se capacitar do mínimo ao máximo nessa crescente, para que a gente tenha uma média, né, de dialética teológica captiva, né, do nosso racional. Eu uso uma linguagem bem popular e mais identificativa nesse sentido, e aí eu dou o exemplo de perceber entre pregadores de balcão, que é o pregador da rua popular, até o pregador expositivo, que é o pregador de púlpito. E o nível da mensagem hermenêutica e exegética que ele traz. Então, tendo essa noção, para ter essa noção, a gente escolheu abordar, primeiro, a homilética, que é a arte, né, do falar teologicamente, para que a gente se capacite tanto em escutar, ser um ouvinte, como também pregar o evangelho de forma exercida, né? Então a gente estudou essa introdução. A gente também propôs estudar bem mais a cristologia, que seria o centro da pregação de Paulo, foi o material que eu usei, foi a teologia paulina, né? Para abordar a natureza de Cristo e a razão, tanto histórica como central, que Paulo traz em meio a essas críticas atuais que está a partir de antes e depois de M.T. White, de que não foi Jesus Cristo que trouxe o centro evangelístico, missiológico para o cristianismo. Isso aqui é uma pergunta, tá? Que atualmente soa, né, a teologia. Mas sim foi Paulo. Né? Então, isso é o que está sendo discutido. Por quê? Inclusive, eu vou até compartilhar com vocês um podcast, eu não sei se Marcelo lembra desse,
o Daniel Lopes, né, lá no Inteligência Limitada, conversando com um dos maiores bruxos, né, kardecistas brasileiro. Não vou nem citar o nome dele aqui para não dar problema. Mas um cara muito ético, coesivo, bem racional. E você escutando ele, é como se você fosse um cristão escutando o Ed Renekiewicz, entendeu? Para quem não tem um curso de conversação teológica, cai facinho, facinho. Eu vou compartilhar esse link lá no nosso chat do nosso curso aqui no Telegram. Mas por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque hoje, atualmente, a gente elucida racionalmente, de forma bem fácil, ouvindo pregadores trazendo esse tipo de noção de que o cristianismo foi enraizado pela pregação da escolha de Paulo defender apologeticamente quem era Cristo. Porque foi o centro da pregação e da exegese de Paulo às suas cartas, seja paulino ou as cartas às igrejas, as cartas pastorais ou as cartas às igrejas. Mas tem muitos materiais bons, inclusive eu trouxe o primeiro do Ferraus, um padre do século XVII, né, para desmistificar essa questão de que mesmo Paulo tendo a pregação como tema a justificação da fé em Cristo Jesus, esse cristianismo, ele é embrionário, primeiramente, a partir do proto-evangelho no coração de Deus, pela pessoa de Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo, ele deixa isso plantado. Só que a tendência a essa evolução da pregação é porque Paulo teve muito, muito mais tempo do que Jesus Cristo e ofícios maiores do que Jesus Cristo. E essa é a questão daquilo que a gente trabalhou na área da cristologia. E aí a outra matéria, para a gente fechar o curso de conversação, seria a apologética. Por quê? A homilética e a apologética, ela fecha, né, abre e fecha esse centro do entendimento que a gente inicialmente na teologia temos que ter. É lógico que você vai começar a fazer um seminário longo, né, de um trecho completo, né, dos 4 anos, 5 anos. A matéria vai longe, tem muitas matérias para poder avançar, mas conversação é isso, é entender a teologia e como aplicá-la, tá? Aí hoje a gente dá início à apologética. Por que aí agora eu vou apresentar o Marcelo na minha pessoa, ele depois se apresenta e depois ele inicia a aula de hoje. Eu prezei convidar o Marcelo, que, além de Marcelo ser um parceiro meu, ele teve a mesma formação que a minha, pelo menos presencialmente comigo, e ele tem outras formações. Ele é um contemporâneo do meu seminário. Ele também tem formações aí também na FIA, é professor, e a gente tem os mesmos sonhos, as mesmas visões teológicas. O que divergimos aí de teologia, eu acho que é muito pouco, dá para arrancar um dente de um, outro de outro. Mas a gente começou muito cedo, assim, brincando de discutir mesmo teologia. Passamos madrugadas e conversamos, isso, não, minha visão é essa, pesquisa ele, volta, vai, vem. Então é assim que a gente faz teologia, como crentes na igreja. No seminário, são muitas colheres de sal que a gente come, né? Então o Marcelo, ele é um grande amigão meu. Além de ser um amigão meu, eu tenho muita confiança nele, em ouvi-lo e estudar o que ele estuda. Então ele tem o canal, as plataformas dele, mas hoje ele, na igreja que ele está, ele exerce uma função aí na área da educação muito confiável. E aí eu passo a palavra para ele, quero também agradecê-lo para que ele trace pelo menos a maior parte dessa área da apologética aqui com a gente, que eu falei para ele que seria 4 encontros, né? Mas, dependendo aí da galera,
a gente pode... O Gustavo entrou aqui agora, eu acho que ele está nos ouvindo, só vou dar uma boa noite. E aí, Marcelo, está com você a palavra. Gustavo, tenha uma boa noite, só quero saber se você me ouve, porque eu abri o teu microfone, aí fica na tua liberdade da câmera ou não. Beleza? Fala, pessoal, boa noite, estou escutando. Tamo aí. Beleza. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Dural. Você ouviu aí que eu estou apresentando o professor de hoje? Chegou nesse ponto? Então, beleza. Fica na sua liberdade da câmera, ou você abre ou fecha. O que eu só queria entender se você estava ouvindo ou não. Tá bom? Seja bem-vindo. E aí, Marcelo, é contigo. Então, beleza, meus irmãos, mais uma vez aí, então, boa noite. Eu acho que todo mundo está me ouvindo. Agradeço a oportunidade e agradeço também pelas palavras do Pablo, sempre exagerado, generosamente exagerado para com a minha pessoa, que a gente é amigo há muitos anos, a gente se conheceu no Seminário Teológico Batista do Litoral, e é curioso que a gente tem a mesma idade, a gente nasceu no mesmo ano. Eu sou um mês mais velho que Pablo. O Pablo parece que faz aniversário em novembro e eu faço em outubro. Mas a gente compartilha aí de pensamentos muito parecidos e mesmo teologicamente a gente meio que tem uma linha muito parecida na cosmovisão, na interpretação da Bíblia, na maneira como o cristão se comporta no mundo, se comporta em casa, deve se comportar de maneira geral. Então nós não temos aí divergências que sejam impeditivas da nossa relação. Então, como o Pablo falou, hoje eu vou começar com vocês essa matéria de apologética, dando uma definição bem breve do que é isso. Ao decorrer das outras aulas, e até no momento que a gente, de repente, abrir aqui para a oportunidade de vocês falarem, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, eu posso falar, o Pablo pode falar, mas hoje, especificamente, para você, se você quer saber sobre o que eu vou falar hoje, dentro dessa área da apologética, eu vou falar sobre a apologética no Novo Testamento, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui um slide, e eu vou passando esses slides, depois eu volto, dou mais algumas explicações e assim a gente vai trabalhando até o final da nossa aula. Eu sei que vocês aqui têm a liberdade de perguntar, de colocar algumas coisas, alguns pontos de vista, mas aí no tempo oportuno a gente vai deixar todo mundo que quiser falar. É isso mesmo, né, Pablo? Isso mesmo, positivo. Pode tocar o barco. Maravilha. Então, pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui um slide. Vamos ver se o ensaio deu certo aqui, ó. Eu vou jogar para vocês aqui. Todo mundo está vendo aí, apologética? Tranquilo? Positivo. Beleza. Então, eu vou passando esses slides e vou falando para vocês aqui rapidamente do que se trata, tá? Essa aqui é a nossa capa, né? Da nossa matéria, apologética. Não tem muito o que perder tempo aqui com esse slide. E aqui o tema específico que eu falei para vocês. Nós vamos falar, sobretudo, sobre a apologética no Novo Testamento. Se você tiver alguma dúvida em algum termo que eu utilizar aqui, alguma palavra que não seja muito comum para os seus ouvidos, você pode se levantar sua mão aí, fazer uma intervenção que eu ou o Pablo tentamos explicar para vocês de maneira mais clara. Beleza? Eu deixo vocês aí à vontade para isso, a qualquer momento, fazer a pergunta de vocês. Bom, nós temos essa imagem aí que se refere à última ceia de Jesus, né? Diversos pintores pintaram esse quadro. Eu não sei nem se esse é o melhor quadro que tem, mas enfim, foi o que eu achei assim mais pertinente quando eu preparei essa aula sobre apologética no Novo Testamento. Eu vou passar agora para o próximo slide e vocês vão poder acompanhar comigo também um pouquinho de mais algumas coisas que eu coloquei aqui, ó. Por exemplo, temos aí esse slide como introdução. Eu vou ler para vocês e dar uma explicação bastante clara, bastante rápida sobre isso. Olha só, embora não possamos considerar o Novo Testamento como um tratado formal de apologética, tá bom? Guardem isso aí, tá? O Novo Testamento, ele não foi feito especificamente para ser um objeto de apologética, de defesa da fé, mas ele pode ser usado como um, ok? Olha só, apesar disso, a maioria dos seus livros lida com questões apologéticas.
especialmente no que diz respeito às credenciais e afirmações de Cristo, focando principalmente na ressurreição e nos fundamentos sobre os quais o cristianismo está alicerçado. Bom, diante disso, eu queria trazer para vocês uma explicação aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para a tela. Bom, acho que voltei, né? Voltei. Nós temos aqui essa questão da introdução do que é a apologética. Nós temos uma explicação bastante simples que a gente pode entender assim de bate-pronto, para a gente não ficar perdido na questão do que é apologética. Apologética, meus irmãos, nada mais é do que a defesa racional da fé cristã, ok? Apologética, falando de maneira cristã, é a defesa racional da fé cristã. Ah, Marcelo, mas a apologética ela só serve para a área do debate, da conversa, da defesa por meio de argumentos? Essa é a ideia da apologética. Nós entendemos que nós não vivemos mais, pelo menos por enquanto, na região do Brasil, pelo menos, não vivemos mais um contexto de guerras bélicas, de pegar em armas, de pegar o seu cavalo e as suas armas, afiar a sua espada e ir defender a sua fé, como já aconteceu na história do cristianismo muitas vezes. Nós não temos mais esse contexto bélico e a gente não sabe se esse tempo vai voltar. Eu espero que não volte. A princípio, no momento que nós vivemos, o nosso argumento, o nosso campo de batalha é no campo das ideias. Nós estamos o tempo todo sendo assediados e levados a termos ideias que são opostas à nossa fé. Então nós, como cristãos, precisamos ter argumentos, precisamos ter conhecimento da Bíblia, precisamos saber do que as pessoas estão falando para que a gente possa rebater ou corroborar aquilo que ela fala, porque tem muita coisa, por exemplo, que é, entre aspas, do mundo, que é compatível com a fé. Por exemplo, dentro do campo da filosofia, que é uma área que eu gosto, e o Pablo também, você tem muitos argumentos que corroboram a fé cristã, ok? Nós, como cristãos, sabemos que isso se chama graça comum. Deus derramou na mente de pagãos o conhecimento dele. Isso aí a gente sabe é um ponto pacífico entre os protestantes. A gente entende que Deus derrama a sua graça, inclusive nessa área do argumento da fé cristã, de pessoas que não são cristãs declaradamente. Por exemplo, a gente vê Platão, Aristóteles, Sócrates, eles não eram cristãos declarados, mas eles falam muitas coisas que corroboram com a nossa fé. Beleza? Não precisamos nos assustar com isso. Mas a minha ideia aqui de transmitir para vocês o que é apologética é isso. Apologética é a defesa racional da nossa fé cristã, tanto em campos hostis, que são totalmente contrários à fé, como universidade, às vezes o ambiente de trabalho, às vezes a vizinhança, às vezes um país que você mora, que é um pouco mais restrito, como também, pessoal, dentro das igrejas. Porque hoje em dia tem muito ensinamento que é destoante, que não é de acordo com a fé cristã. Tá? Então, a apologética é isso. Defesa racional da fé cristã. Para que você se torne um apologeta, você precisa exercitar nesse campo do raciocínio. Então, tem que fazer o quê? Tem que se formar em teologia, Marcelo? Tem que ir para a faculdade estudar 10 anos? Não necessariamente. Seria muito bom se você pudesse estudar, óbvio. Mas até hoje eu estudo, né? Mesmo de maneira particular, né? Buscando cursos teológicos para corroborar o meu conhecimento. Mas, no mínimo, você tem que ter o interesse de estudar a sua Bíblia, entendê-la e transmiti-la de maneira racional para as pessoas que estão ao seu redor. Isso aí todo cristão precisa saber fazer, de maneira mais abrangente ou de maneira mais resumida, tá bom? Então, eu vou passar para o próximo. Eu vou passar para o outro slide para que vocês possam ver como que está esse raciocínio aí nos slides que eu estou compartilhando, tá? Então, temos aí esse da introdução que eu acabei de falar para vocês. Aí nós temos mais algumas coisinhas para compartilhar dentro desse tema de apologética
no Novo Testamento. Olha aí, nós temos esse slide que vai falar um pouquinho sobre a apologética nos escritos lucanos, ou seja, a defesa da fé cristã nos escritos de Lucas. Se vocês não se lembram, não se recordam, Lucas, o evangelista, ele escreveu tanto o livro de Atos como o próprio evangelho que leva o seu nome, tá bom? Tanto é que no início, muitos teólogos dizem que Atos e Lucas eram um livro só, beleza? Aí a gente vai partir para alguns versículos bem básicos do evangelho de Lucas, aonde ele vai mostrar claramente esse caráter apologético. Olha aí no slide, ó. Os escritos de Lucas possuem claramente o caráter apologético. E aí, eu vou fazer com vocês a leitura desses versículos, tá? Rapidamente, verso 1 até o 4 do capítulo 1 de Lucas, que diz assim, ó: visto que muitos já empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dá-lhe por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Esse versículo de Lucas, capítulo 1, mostra para a gente, meus irmãos, claramente que a intenção de Lucas era preparar um documento que pudesse ser lido e usado por outras pessoas. Obviamente que é o documento que fala sobre a vida de Cristo, o seu nascimento virginal, a sua aparição como homem, o seu ministério, sua família, parte dos seus ensinamentos, né? Porque Lucas nos diz que, João nos diz que se fôssemos escrever tudo que Jesus falou, não caberia livro na terra, né? Então, Lucas pega um trecho dessa narrativa e prepara um documento para esse cara chamado Teófilo, que alguns dizem que poderia ser membro da guarda romana ou alguém de muita importância e proeminência naquele período do Império Romano. Então, o livro de Lucas e Atos, eles têm esse caráter apologético, como eu falei no começo. Eles não são especificamente, o Novo Testamento inteiro não é especificamente um livro que foi escrito para a defesa da fé. Ele serve como defesa da fé, mas ele não foi escrito só para isso, tá bom? Tem muito mais do que isso, mas ele tem esse caráter apologético sim, como a gente conseguiu ver aqui nesse slide. Aí, na sequência dos nossos slides, tem mais uma coisinha aqui, que diz o seguinte, ó: em Atos, com a ressurreição de Jesus, sua messianidade, né, ou seja, o seu status de Messias, aquele que era esperado por todos, sua messianidade, senhorio e autoridade são claramente afirmadas. Aí eu abro para vocês aqui em Atos 2,36, que vai corroborar isso aí que está exposto no slide. A messianidade de Cristo claramente afirmada. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Isso aqui é um trecho da pregação de Pedro, onde se converteram milhares de pessoas. Então, esse slide aqui com esses dois pontos, meus irmãos, eles nos mostram o seguinte: os escritos de Lucas contêm esses pontos que servem para nós como apologia da nossa fé, defesa da nossa fé. Em que sentido? Se algum dia alguém chegar para você e falar o seguinte: olha só, pessoal, esse negócio aí de cristianismo não está com nada, porque, na verdade, foi uma coisa aleatória de discípulos de um tal de Jesus que apareceu lá na Galileia, e esses caras se juntaram e escreveram um monte de livro aí, um monte de carta bagunçada, e que vocês chamam de Bíblia. Negativo, negativo. As pessoas que escreveram isso aqui, elas foram totalmente inspiradas e intencionalmente fizeram esses documentos, tá? Eu até sei de uma história, numa das formações do Pablo, ele estudou lá no
na escola Charles Spurgeon, pessoal lá do Nordeste do Brasil. Veio um professor muito bom em Novo Testamento, ele é pesquisador de manuscritos, né, os primeiros documentos que foram escritos da Bíblia, é o Daniel Wallace. Tu conhece esse cara, Pablo? Daniel Wallace, já ouviu falar? Tá no mudo, tá no mudo. Fala aí. Eu não cheguei a ter aula com ele, não é contemporâneo da minha época, mas eu já tive prazer de assisti-lo expondo, né? Tá. Legal. Ele é muito bom, ele é um grande, talvez um dos maiores especialistas em Novo Testamento. E ele fala o seguinte, meus irmãos, esse detalhe é interessante. Ele diz que depois do período apostólico, né, ou seja, depois que morreram os 12 apóstolos, o último foi João, lá na ilha de Patmos, os cristãos, discípulos dos apóstolos, eles ficavam trocando cartas, né? O discípulo de João, por exemplo, Policarpo, escrevia para o pessoal da igreja lá, onde estava Jerônimo, e fulano, Clemente de Roma, escrevia para outras pessoas, e eles iam trocando cartas. E nessas cartas ele falava, por exemplo, oi Pablo, tudo bem? Como é que você está? Paz do Senhor. Lembra daquele versículo que Jesus falou? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga, por exemplo. Só essas citações nas cartas que circulavam nessa época pós-apostólica, o Daniel Wallace fala, olha, só pelas citações a gente consegue montar o Novo Testamento inteiro. Entende? Então são documentos que comprovam que realmente Lucas, João, Mateus, Paulo, Pedro escreveram a nossa Bíblia. E isso, meus queridos, já é um ato apologético, porque nós temos como comprovar que o que está escrito na Bíblia foi corroborado ou foi repetido na geração seguinte com documentos que foram escritos de fato. Não são o cânon da Bíblia, mas são documentos que confirmam o cânon. Tá? Então é maravilhoso poder entender que os escritos da Bíblia, eles têm a sua comprovação espiritual e também a sua comprovação histórica. Tá? Mas eu vou seguir aqui mais um pouquinho. Quer falar, Pablo? Seria uma evidência extrajudicial, né? No caso, é testemunha demais para poder negar que foi composto uma Bíblia inteira, no caso do Novo Testamento. Lógico que o cânon ele extraiu e filtrou o que era necessário e inspirado. Mas o que você está dizendo seria evidências notáveis, judiciais, como testemunha para provar que aquilo foi real, não é isso? Sim, exatamente isso. A gente falava, né? É isso mesmo, Pablo. Nós como cristãos, nós temos aí diversas comprovações arqueológicas de que, de fato, Jesus existiu, de que os escritos do Novo Testamento e do Antigo também foram documentos reais. E quando a gente percebe que aqueles manuscritos de Qumran é o nome de uma ilha, né? Se eu não me engano, é do Iraque, do Oriente Médio ali. Isso. Foram encontrados nesse assunto, porque até as escavações que não são da nossa facção, né, religiosa, comprova isso, né? Que eu tô falando aqui da área da arqueologia. Arqueologia, exatamente. Isso, a arqueologia ela não necessariamente defende nada, né? Ela só é um campo científico que está no mundo inteiro comprovando que existiu há séculos e séculos atrás. Então, imagina como Deus é maravilhoso e gracioso em deixar evidências para que o povo de fora da nossa casa comprove aquilo que o pai da nossa casa deixou para a gente, né? Ou montou, né? Isso. E vocês, meus irmãos, devem conhecer bem aí na internet o pastor Luiz Saião. O pastor Luiz Saião é um pastor batista, né? Eu sou original da Igreja Batista, e ele é um grande... ele não é um arqueólogo de fato, mas ele é um grande pesquisador.
Então ele volta e meia traz documentos que comprovam, né, o que a gente está falando aqui e tantas outras coisas. Então, de fato, a nossa fé, a gente pode falar assim, que a nossa fé, ela tem uma comprovação histórica muito forte. Ela não é só de pessoas, de testemunhas que falaram, é de documentos que foram registrados e que comprovam que tudo aquilo que é relatado, tanto no Antigo quanto no Novo, é real. São fatos relatados de testemunhas oculares, obviamente, mas que corroboraram com a verdade ao registrarem os documentos. Tanto é que o judeu, ele tem muita... não sei como é que é hoje, a geração dos judeus de hoje, mas ao longo dos milênios, né, eles têm muito essa tradição oral. Eles tinham muito essa de transmitir conteúdo para gerações vindouras por meio da fala. Tanto é que hoje, se você para contar uma história... Ó, pessoal, vou contar uma história para vocês aqui. Todo mundo para prestar atenção, não é verdade? Porque essa coisa da história, da transmissão de uma narrativa, de uma história real, ou de uma história fictícia, para você trazer um sentido no final, a gente faz isso muito com criança, né? Isso chama a atenção. Então, o povo judeu, ele é craque em transmitir isso. E depois de um tempo, eles começaram a escrever também, né? Então, juntou o relato da tradição oral com o próprio relato histórico, né? Que isso foi muito importante para nós. Então, vou seguir aqui, meus irmãos, com a exposição dos slides, tá? A gente já vai seguir avançando aqui, ó. Eu vou partir para o próximo slide, e aí a gente vai seguindo conforme está sendo exposto aqui, ó. Aí a gente tem mais um pouquinho aí sobre os escritos de Lucas, nessa ideia da apologética do que ele escreveu, ó. Em Atos, há uma grande variedade de discursos para judeus e também para gentios. Aí tem muitas referências, tá? Depois eu mando para vocês esses slides, se você quiser estudar cada um desses versículos aí. Eu não vou ler aqui por questão de tempo, tá? Para a gente poder avançar um pouco. Mas temos também esse ponto aí. E aí, na sequência, a gente pode dar uma olhadinha, de maneira breve, a questão da apologética nos escritos de Paulo, tá bom? Paulo foi o autor que mais escreveu livros do Novo Testamento. Se não me engano, foram 14. O Novo Testamento tem 27 livros, 14 são do apóstolo Paulo. Então, de fato, ele é o grande expoente, aí, o grande nome da teologia cristã de todos os tempos, tá? E aí eu tenho essa citação para vocês, ó. Para Paulo, a existência de Deus é manifesta por meio da criação. Contudo, toda a humanidade se recusa a crer nele, embora o seu conhecimento tenha sido plantado no interior de cada indivíduo. Isso aqui é interessante a gente trocar uma ideia antes de passar para o próximo slide, porque isso aqui, quando a gente observa essa ideia de que Paulo fala que toda a humanidade, Deus se manifesta para toda a humanidade de maneira, por meio da criação, ao menos por essa revelação da criação, mesmo assim, o povo, o ser humano, se recusa a reconhecer Deus como Deus. Não é verdade? Porque todo mundo vive no mesmo mundo. O sol é um só. A lua é uma só. A terra é uma só. Nós temos coisas que são inexplicáveis na razão humana, mas as pessoas insistem em dizer que Deus não existe. Isso é rebeldia natural do coração humano, né? Depois da queda, nós somos carentes da glória de Deus, como diz Paulo para nós em Romanos, mas isso só corrobora, só reforça, só faz mais necessária a nossa participação nessa revelação. Porque se a gente se coloca como apologetas, tá bom? Cada um dentro do seu campo de vivência. O meu trabalho é limpar piscinas. Então, todo dia eu saio para limpar tantas piscinas. Então, eu vou na casa de vários clientes, na Praia Grande, São Vicente, Santos e Cubatão. Pego minha motinha e vou. Em cada local desse que eu vou, eu encontro pessoas que temem a Deus, pessoas que temiam a Deus e hoje estão desviadas, pessoas que não temem a Deus, pessoas que rejeitam a Deus, pessoas que odeiam Deus, que não pode nem falar.
Então, em cada campo desse que eu me coloco como cristão que sou, eu preciso entender, cara, essa pessoa precisa ter esse lampejo da revelação de Deus, não pela criação, mas às vezes pela minha fala, minha postura, a minha defesa da minha fé. Entende? Então, essa frase, ela reforça a ideia seguinte: nenhum cristão pode ficar parado. Todo o conhecimento que você recebe, você precisa cada vez buscar mais para que você tenha meios para articular esse conhecimento que você recebe. Porque senão isso cai num marasmo e você acaba estagnando. A vida cristã é que nem andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, uma hora você vai cair, porque vai acabar a velocidade. Tá? Então é necessário sermos apologetas para que possamos levar essa revelação salvífica de Deus para as pessoas que se rebelam contra ele. Tá bom? Aí a gente segue aqui nos nossos slides. Eu vou colocar para vocês aqui novamente. Olha só, vamos seguir na citação de Paulo, avançando aqui para os próximos pontos. Ó. Temos aqui algumas coisas que Paulo escreve. Por exemplo, os homens suprimem a verdade e caem na idolatria. Nós temos isso em Romanos capítulo 1, bem claramente, né? Sobre aquela ideia de que Deus entregou os homens à sua própria natureza, e uma das características que revelam que os homens estão entregues a si mesmos é a homossexualidade. Os homens foram entregues às suas próprias vontades por causa da sua rebeldia, por suprimirem a verdade, como diz em Romanos capítulo 1, ao ponto de que um homem que suprime a verdade se torna um homossexual. Essa causa e efeito não pode ser negada, porque está escrito lá em Romanos. As pessoas, tem gente que não gosta disso, mas é o que está escrito lá. A homossexualidade, meus irmãos, ela é um reflexo da rebeldia do homem contra Deus. Tá? Não só isso. As mulheres também caíram em desgraça, por assim dizer, quando trocaram a relação natural também. Então, o homem que se afasta de Deus, se rebela, suprime a verdade, ele colhe um fruto amargo, que é um fruto que vai levá-lo a abandonar aquela natureza que Deus criou ele para exercitar. Tá bom? Isso aí é um texto de Romanos, é um texto bem assim, cabeludo. Muita gente não gosta de ouvir isso, mas é o que está escrito lá e não posso deixar de falar sobre isso. Na sequência... Marcelo, boa noite, pessoal. Oi, pode falar. Só para cumprimentar aí, e essas pessoas, esses homens, essas mulheres aí que trocam a natureza, né? Indo para esse lado do homossexualismo e tal, eles recebem no próprio corpo a condenação, né? Sim, sem dúvida. Esse é o sinal, né? Conforme Paulo nos fala no texto que eu acabei de falar. Então, muito bem, foi o Adriano que falou, né? Agora? Foi o Adriano, irmão. Foi o Adriano. Beleza, querido. É isso aí, obrigado pela participação. É isso mesmo, meus irmãos. Nós não podemos ter medo de falar isso, porque, primeiro, que não é para orgulho nosso, né? É o que está escrito lá. E alguém, como eu falei para vocês, cristãos que se colocam nessa postura, entendem, na verdade, que devem ser apologetas, eles vão tocar em abacaxi assim, gente. Vai tocar nesses espinhos aí, e se você não tiver coragem de falar, você vai acabar perdendo como eu posso dizer? Você vai acabar perdendo o seu sabor de temperar como sal, ok? Você como sal começa a ficar insípido, perde o sabor. E Jesus fala, para que serve um sal que perde o sabor? Para nada, vai ser o quê? Jogado fora, ok? Então, é um recado para que nós nos empenhemos a conhecer essa Bíblia e transmiti-la, principalmente para quem precisa ouvir. Mas é claro, aqui não é aula de pregação, não é aula de interpretação bíblica ainda, mas tudo isso tem um tempo de se aprender, tá bom? Sempre com amor e nunca para querer magoar ou ferir as pessoas diretamente, tá? Isso aí vai ser uma consequência do pecado delas, mas desde que você esteja
bastante familiarizado com a palavra. Tá bom? Eu vou seguir aqui para a gente já ir para o nosso tempo final aqui. Depois eu passo para o Pablo e para vocês também. Olha só, todos nascem separados de Deus por causa do pecado, judeu ou gentil. Isso aí também está dentro de Romanos capítulo 3. Esse ponto é interessante porque existem pessoas que dizem que nem todo mundo nasce no pecado. Nós tivemos lá nos primeiros séculos da fé cristã muitas heresias, muitos ensinos falsos que diziam que as pessoas nem todas nascem em pecado. Se eu não me engano, foi o pelagianismo, que é uma das doutrinas que de repente a gente pode até avançar e estudar isso aqui mais para frente, né? É isso, né, Pablo? Pelagianismo. Que diz que o homem não nasce em pecado. Ele vai se tornando pecador. Oi? Lá a gente trouxe, iniciando a cristologia, a parte das heresias, estudando um pouquinho dos pais das igrejas, comparando com o material que a gente estudou do Ferral. E aí, dentro dessas heresias, tocamos um pouquinho do que elas apresentam. O pelagianismo, para mim, ao meu ver, é o mais tosco no sentido de ser mais usado, né? Dentre todas, apesar de que todos eles defenderam muito mais a divindade de Jesus Cristo, que era rebatida, né? Mas ela está até hoje aí, né? A gente conversou um pouco sobre isso antes lá. Se você quiser acrescentar mais, pode acrescentar. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. O tipo de... Eu ouvi uma frase uma vez, estudando a história da igreja, que o professor falava assim: existem algumas heresias cristãs, né? Porque tudo isso surgiu do meio cristão, meus irmãos, nos começos dos séculos, tá? Logo no início da igreja, primeiro, segundo, terceiro século, foi ali proliferação de muitas heresias. Existem heresias que são como aquele bicho da mitologia, que é a hidra, né? Que é um bicho de várias cabeças. Você corta uma cabeça e depois nasce outra. Ou seja, essas heresias, elas são combatidas há séculos, há milênios já. Só que volta e meia, depois de algum tempo, com uma outra roupa, aquela heresia volta, né? E às vezes ela volta numa região distante, e aí até a gente descobrir que aquilo está pegando lá, já fez um monte de estrago. Então é por isso que nós precisamos... Oi, pode falar. É serpentino, desde várias cabeças até esquentar o miolo em qualquer lugar. Aonde ele tiver, espalha. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. E isso só reforça, meus irmãos, a necessidade de nós defendermos a nossa fé. Porque a igreja, ao longo dos milênios, Deus sempre foi levantando homens que se colocavam na brecha para defender a nossa fé. Se nós não tivéssemos homens fortes e mulheres também, ao ponto de darem a própria vida para preservar a nossa fé e para preservar os nossos escritos bíblicos, por exemplo, nós já teríamos sumido do mapa. Então, quais serão os apologetas do nosso tempo? Será que vai ser você? Será que sou eu? Será que é o Pablo? Diego, Adriano, Durval, Gustavo, Rogério, Arnaldo? Será que nós vamos ser esses apologetas? Ou nós vamos ser aqueles que vão se esconder embaixo do tapete e sumir como todos os outros covardes que não defendem a sua fé? Fica para nós um desafio, tá? Cada um dentro do seu contexto de vida, cada um dentro do seu contexto de oportunidades. Esse curso aqui que Pablo começou é uma grande oportunidade de despertar vocês para essa consciência teológica. Eu falo muito sobre isso nos meus canais, né? Que eu tenho um canal no Instagram, que é o mais ativo, e também no YouTube. Nós precisamos ter uma consciência teológica bem forte para que nós possamos defender esse legado que a gente recebeu de Deus, tá bom? E a apologética, ela é uma das formas de nós exercitarmos
essa dinâmica teológica para defender a nossa fé. Bom, vamos lá, vamos avançar aqui mais um pouco para a gente chegar no finalzinho dessa explanação aqui, ó. Aí, como eu falei, Romanos 3:23, temos o que eu acabei de explicar agora. Aí nós temos ali mais embaixo, ó, é o cristianismo que promove a verdadeira sabedoria, não a capacidade humana. E esse texto vale a pena ler. Eu vou ler para vocês 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 ao 23. É bem curtinho, tá? 1 Coríntios capítulo 1, que vai trazer essa ideia aí, ó. É o cristianismo que promove a verdadeira sabedoria. Olha só, diz assim, gente, a palavra de Deus. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse século? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem, por meio da loucura da pregação. Para muitos a pregação é uma loucura. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é o quê? Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A verdadeira sabedoria está colocada, está postulada na própria fé cristã e no seu livro sagrado, que é a Bíblia. Os escritos que nós temos aqui dispostos para nós, nesses 66 livros, eles são a fonte da sabedoria. Fala, Pablo. Marcelo, eu vou só fazer um teste aqui, porque o Rogério ele está tentando falar, porque às vezes o recurso para um funciona, para outro não. Ô, Rogério, você está me escutando? Tenta falar, pelo menos, aí que eu acho que você escuta. É que eu já liberei você falar aqui, ele quer fazer uma contribuição no texto. Da outra vez também ele participou, e só ele, cara, só ele tá travado assim a câmera, e eu, pelo menos se o áudio dele funcionasse, Rogério, você está tentando falar, tenta mandar uma mensagem para mim aqui, para ver se eu ouço você, ok, vamos ver, funciona. O Rogério está travado para mim aqui também, viu, Pablo? Eu tentei ver se eu libero também aqui, mas não vai não. É o seguinte, eu vou tentar sair para ver se ele entra, peraí. Não é isso não, irmão Duval, não é não, isso é um problema do próprio aplicativo dele, entendeu? Não é porque volta e meia, o microfone dele tá aberto, pô. É, então, a gente vê que tá aberto. Então volta o meu fica saindo fora também. Não, fique tranquilo, irmão Duval, não tem nada a ver com o do senhor ou da gente. Quer falar disso? Não, o Arnaldo também, o missionário da Cristolândia, ele também está aí, não sei se ele está escutando. Ele não está aparecendo o vídeo dele, mas ele também acho que está na sala. Ele já tentou, Arnaldo? Seja bem-vindo, Arnaldo. Missionário, se você tentar clicar na câmerazinha que tem aí embaixo, aí a gente tenta te ouvir, porque talvez você ouve a gente, está tentando falar, mas a gente não te escuta. Arnaldo, você está ouvindo a gente? Tenta falar. Clica na barra embaixo aí do microfone. Arnaldo está ouvindo a gente? Tenta clicar no microfone. O Rogério também, se puder. Porque se vocês conseguirem falar, enquanto a gente está falando aqui, a gente vai te ouvir. Mas aí eu não consigo fazer mais nada, porque eu já silenciei, já abri, já voltei. Cadê? Ô Pablo, será que se ele sair e voltar, será que não consegue? Só ele? De repente, eu já pedi para ele falar. Eu já pedi para ele fazer isso. Isso. Mas ele está ouvindo e não está conseguindo falar? Ele ouve a gente, mas ele não consegue falar. Eu fiz um teste com uma... Ele me mandou uma mensagem aqui. Com uma irmã, semana passada, quando a gente acabou a aula. Aí eu fiz no particular, sabe? Porque aqui é a sala. Mas dá para ir lá no particular.
Ele me mandou uma mensagem aqui, tá? Consigo, já sei. Voltei. Ele falou que já saiu, já voltou, mas não consegue. Poxa, que pena. Eu não tenho como fazer muita coisa, não. Faz mas assim, Pablo. Ó. O maravilhoso é que ele tá ouvindo a gente. Pode falar. Faz assim, Pablo. Pede para ele te mandar uma mensagem no particular. E aí, se tu conseguir reproduzir o áudio ou o texto, aí eu tento interagir com ele, se for o caso. É uma última tentativa. Quem sabe dá certo isso aí. Tá, beleza. Vou pedir para ele escrever a pergunta aqui. É que o áudio dá para explanar muito mais, né? Mas infelizmente eu não tenho muita coisa. Bom, toca o barco aí, Marcelo. Não tem como a gente ajudar mais do que eu já vi. Tá, eu vou partir para o último slide para a gente poder fechar essa parte das exposições. Porque aí a gente entra na área da conversa para poder ir para o fim. Isso, a gente troca uma ideia aí nesse segundo tempo para a gente poder avançar. Eu vou colocar só mais um slide aqui, dentro dessa ideia dos escritos de Paulo com esse teor apologético. Olha só. Olha aí. Vamos lá. Deixa eu acessar aqui. Pronto. O evento da ressurreição de Cristo é real e foi relatado por testemunhas e pela Escritura. Isso aqui, meus irmãos, talvez seja o ponto mais alto da apologética cristã. Porque a nossa fé, ela só ela tem como ativo máximo o fato de o nosso Senhor ter ressuscitado. Beleza? Porque senão, não adianta nada o cristianismo. Sem a confirmação da ressurreição do nosso mestre, que é Cristo, o cristianismo perderia a sua força, como muitas outras propostas religiosas se perderam, porque todos os seus mestres e proponentes morrem. Jesus é o único que ressuscitou e vive até hoje. Glórias a ele por isso. Mas esse texto aqui é interessante para você defender esse argumento da ressurreição de Cristo. Ó. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, verso 3 a 8. Eu vou ler para vocês, pode ficar tranquilo. Ó. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras também. Interessante Paulo repetir isso, né? Segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez só, dos quais a maioria ainda vive, na época que Paulo escreveu Coríntios, tá? Porém, alguns já dormem, já morreram. Versículo 7. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Todos viram a Cristo. E por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Então o apóstolo Paulo coloca aí na sua carta aos Coríntios essa base fundamental do cristianismo. Pessoal, Cristo ressuscitou e ele foi visto por pessoas que ainda estão vivas hoje, na época de Paulo, tá? Então, de fato, tudo aquilo que ele transmitiu é verdadeiro. Obviamente que isso também se estende a nós hoje, século 21, ano de 2025. Jesus ressuscitou e ele ainda vive, ok? Isso aí está registrado na palavra do Senhor. E aí eu finalizo aqui, pessoal, esse último ponto, e aí a gente vai para um bate-papo aí, se vocês quiserem, tá? Colocações, tirar dúvida, pergunta, eu e Pablo nós estamos à disposição. Jesus Cristo é Deus e toda afirmação que não concorde com isso está errada. É o texto de Colossenses capítulo 2, de 8 a 9, tá bom? Que a gente pode deixar para ler depois aí em casa, ou com mais calma, estudando esses slides, tá? Então, para finalizar esse slide aqui e essa primeira explanação, os escritos de Paulo confirmam a ressurreição de Cristo e confirmam também que qualquer coisa que diga, qualquer pessoa que afirme que Cristo não é Deus, essa pessoa, ela está errada. E nós não precisamos, nós não podemos
dar crédito para essa pessoa. O Cristo da fé ressuscitou, está vivo até hoje, tudo o que ele falou se confirmou que iria acontecer, e ele disse que vai voltar. Estamos no aguardo, ok? Tudo isso é corroborado, é reforçado, né? Eu gosto de usar esse verbo corroborado, porque dá essa ideia de colar uma coisa na outra para ficar mais forte, né? A nossa fé, ela é corroborada, tanto espiritualmente quanto historicamente. E aí Jesus, ele é esse Senhor que nós aguardamos e esperamos. Por isso, precisamos ter bem fixado na nossa mente a ideia de que nós somos apologetas da fé, cada um no seu ambiente, como eu falei, tá? Mas todo mundo, eu vou usar essa palavra, todo mundo, todo cristão tem a obrigação de estudar essa Bíblia, conhecê-la e defender a nossa fé que é descrita nessas letras, tá bom? Qualquer cristão que esteja dormindo no ponto, não lê a Bíblia, não ora, não se esforça para participar de alguma conversa teológica, como que é a nossa aqui, e que diz que isso é besteira, essa pessoa, ela não contribui para o avanço do cristianismo, tá? Eu, durante muito tempo, dormi também no ponto, gastei muitos anos só pensando na minha vida, na vida da minha esposa, que a gente era casado e não tinha filhos naquela época, hoje nós temos 3. Eu vivi isso. E depois que eu despertei, eu vi, caramba, me perdoa, Senhor, porque eu gastei o tempo que o Senhor me deu só investindo em mim. E que nós possamos, a começar de hoje, se você se encontra nessa situação, de defendermos a nossa fé. Tá bom? Então, essa foi a nossa primeira aula. Temos mais algumas aulas pela frente. E aí, Pablo, eu passo para você aí tocar a bola, então. Estão me ouvindo, Pablo? Opa, estamos sim, o Rogério. Graças a Deus, eu queria pelo menos que a gente conseguisse te ouvir. Porque assim... É uma reflexão só. Boa noite a todos. A câmera não consegui abrir, tá? E eu queria deixar uma reflexão sobre o que foi falado aí sobre Romanos 1, 18 até 20, né? O irmão estava falando sobre como as pessoas não conseguem entender Deus e ver através da sua criação, né? E nem endurecer nos seus corações. A atenção para a responsabilidade humana diante da revelação de Deus na natureza e na consciência, embora Deus tenha tornado evidente sua existência, né? E poder, muitos rejeitam a verdade e vivem na injustiça. Eu acredito que essa rejeição traz a revelação da ira de Deus na vida dessas pessoas, né? Fazendo com que elas tomem caminhos que não sejam bons e depravando cada dia mais, né? Como nós vemos na Bíblia isso. Que são contra a impiedade. E esse trecho, ele ressalta também a importância de reconhecer essa revelação para não ser considerado inculpável diante de Deus. Tipo assim, as pessoas às vezes arrumam desculpas para o modo de vida que vivem, né? Trazendo para a tua realidade a responsabilidade moral, espiritual de cada pessoa. Então eu vejo que tem a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E no caso dessas pessoas que acabam endurecendo o seu coração, inventando suas desculpas, apesar de até conhecer o Evangelho, e como o irmão acabou de dizer aí, que às vezes não lê a Bíblia, não pratica, não dá atenção do seu lado espiritual, isso é uma porta aberta para cada dia mais endurecer o seu coração, né? E cada vez que é endurecido esse coração, vai ficando mais difícil esse arrependimento. Uhum. Então eu acho que não há desculpa mesmo, né? Quando a pessoa não quer entender que a criação está aí, que não existe Deus, que as coisas não acontecem, vai mais para a dureza do coração. E conforme o tempo vai passando, esse endurecimento vai pedrificando o seu coração, né? Quando está só uma casca, fica mais fácil de você remover. Aí imagine uma pedra, né? Até se lapidar tudo isso. Então eu acho também que fica indesculpável qualquer desculpa, né? Que seja para não entender Deus na vida de cada um. Essa é a minha reflexão. Maravilhoso. Acho que o ponto central da tua
do teu apontamento, né? É como se Deus, como não? Ele é o juiz, e dentro desse grande tribunal final, né, Deus tem uma sentença onde toda acusação diante dele é uma rebelião. Eu acho que até você utilizou essa palavra dentro do teu questionamento, do teu apontamento, né? E aí eu queria até deixar para vocês, se vocês não lembram, quando a gente faz todo estudo histórico-bíblico progressivo, que a Bíblia ela é narrada assim progressivamente, né, dentro da sua construção divina, a rebelião ela começa muito antes da criação dos homens. Dentro da criação dos homens, nas alianças, né, de Deus com os pais, né, com os pais abraâmicos, tem as rebeliões estagiárias, de estágios, e hoje, dentro do desenvolvimento de uma pós-modernidade, também nós temos rebeliões faccionadas, né, que é onde se dará escatologicamente as fases do fim. E eu sempre pensei nisso, Rogério, muito antes de entender melhor a Bíblia, o porquê que Deus permitia, né, esse lado oposto à vontade dele, sendo que ele poderia mudar o curso da vida das pessoas que se rebelavam contra ele. Mas não há dentro de um tribunal, essa pelo menos é a minha visão literária da área da lei, né? Da lei humana, né? No caso, uma justiça humana, né? Se você estudar um pouquinho sobre justiça. O fator de matéria de trabalho ali do tribunal, né? Onde eles chamam de matéria mesmo, né? De trabalho, tem a matéria de acusação, a matéria de defesa, o elemento e tal. Diante de Deus é a rebelião, a maior, né? A maior. E aí há dentro daqueles impasses pactuais de Deus, que são as revelações progressivas e parciais, que é individual ao ser humano, é o tratado gracioso de Deus para o ser humano. E é por isso que Deus dirige, só finalizando, na minha concepção teológica, o atributo preceptivo de eleger pessoas, sabendo que se ele deixasse a curso na mão de toda a sua humanidade, desde Abraão, né, todos se rebelariam. Porém, há uma parcela dessa humanidade que é convertida pela graça, que é um peso maior que faz a gente voltar contrário à nossa matéria. Tem alguém que colocaria algo parecido a isso, ou quiser também colocar o seu posicionamento diante do que o professor Marcelo trouxe hoje? Eu gostaria de que você falasse. Obrigado, Rogério, muito obrigado, é isso mesmo. Obrigado, boa noite. Estamos aqui, estou acompanhando aqui. Valeu, meu irmão. Vamos tentar resolver esse problema técnico. Irmão Duval, pode falar. Vou resetar esse computador aqui para ver se eu resolvo. Tá bem, pode falar, meu irmão. O que eu acho interessante é o que o Lucas, o escritor Lucas diz, tanto em Lucas como em Atos, sobre as testemunhas, né, dos fatos. Eu acho muito importante para nós, cristãos, esses escritos, tanto em Lucas como em Atos, quando ele fala das testemunhas oculares, né, dos fatos que ocorreram. Eu acho muito importante para nós termos ciência disso, das testemunhas oculares de todos os fatos ocorridos, né? E depois em Paulo também falando sobre a ressurreição de Cristo, né? E mais para frente ele fala que se Cristo não ressuscitou, seria vã a nossa fé. Sim. Tendo certeza de que Cristo realmente ressuscitou. Quer dizer, que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Então, acho que esses dois pilares, né? Lá, o testemunho de Lucas usando o testemunho
dos fatos ocorridos, e depois Paulo falando que a importância da ressurreição de Cristo, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, todo o nosso conhecimento da palavra, nada disso teria valor se Cristo não tivesse ressuscitado. Entendi. Isso mais comprova de que são elementos, né, diante de todo um levantamento argumentativo da teologia que Paulo apresenta apologeticamente a defesa dele, né? Eu não sei se vocês me entendem, eu queria até passar isso para Marcelo depois fazer uma contribuição, que eu estou tentando levar isso para a área da linha judicial, da justiça humana mesmo. Por exemplo, você tem ali, né, quem já leu ou apanhou um pouco sobre os elementos que você tem de defesa, né, argumentativa ali dentro de um tribunal, os elementos. Então, Deus não tem como trabalhar, né, contra posição diante das pessoas para com ele mesmo se não tiver algo contrário a ele. Eu acho que até como é que é aquele da sistemática do M.T. Wright? Não é M.T. Wright. É o Gruden? O Gruden. A sistemática não é essa atualizada, a anterior dele tem uma parte dessa de lei humana, né? E ele apresenta uma defesa, uma apologética, montando esse cenário, sabe? Esse cenário judicial mesmo, que são elementos comprobatórios de que Deus, diante da razão humana, ele faz essa discussão contrária à vontade dele, quando, de fato, tem esse cenário rebelativo. Porque se não houver isso, não há um tribunal. Entende? Uhum. Mas eu queria que quem ainda não colaborou aqui no final, pudesse falar um pouquinho, o Adriano, o Gustavo, se caso vocês quiserem voltar um pouco do trecho lá para a área, para a aula, né? Se vocês anotaram alguma coisa, mas eu notei algo muito gostoso que o professor Marcelo trouxe hoje, por exemplo, o anseio das pessoas, né, para compreender Deus, porém, há uma natureza de pecado, ele colocou também aí a apresentação da natureza de pecado humana, contrária a essa vontade de Deus, mas esse ser humano vive entre essa passividade de permear lados, né? E aí é isso que faz as pessoas serem contrárias a Deus. Mas a apologética, ela é uma coisa de que comprova que nós temos por obrigação de estar preparado para defender essa contra-argumentação da fé de Deus, para que a gente comprove, não, tem esse elemento aqui que fala disso, não, tem esse daqui que prova isso. Não só elementos artificiais, né, mas elementos comprobatórios mesmo. Alguém gostaria de falar? Eu concordo com você. Pode falar, Gustavo. Eu achei essa aula muito importante, até porque eu não sabia dessa, né? Eu estou conhecendo agora, tudo isso é novo para mim. A Bíblia eu já leio já faz um tempo, mas o estudo dela é novo para mim. E essa parte apologética que o professor Marcelo passou é uma parte muito importante, até mesmo nos dias de hoje, né? Que está cada vez mais difícil, né? A gente propor, né, nossa fé aqui, né? As pessoas hoje estão muito duvidosas e acaba, né, querendo também deixar a gente com uma dúvida. Eu gostei muito dessa aula, vou estudar bem e, né, ter um melhor conhecimento para defender nossa fé. Maravilhoso, muito bom, Gustavo, obrigadão mesmo. Você vai sair realmente desse curso aqui mais ambicioso em estudar a Bíblia de forma teológica, que a gente tem conversado, por exemplo, eu e o Diego, em particulares,
que às vezes chega a chocar quando eu digo que a Bíblia, por si só, na sua completude, ela não consegue explicar partes dela, né? Aí onde a gente tem que, de fato, fazer uso das ferramentas da teologia, que utiliza a Bíblia para provar-se a si próprio. Parece se contradizer, mas, de fato, é algo que comprova que ela mesma é ferramenta de si, entende? E aí a gente tem que estar capacitado para que essas pessoas possam perceber que Deus nos capacita através da sua própria palavra, né? Sim, com certeza. Tá sendo uma honra para mim, tá conhecendo mais e mais ainda sobre a palavra, sobre a teologia. Muito Maravilha. Adriano, quer alguma palavra? Tá tranquilo? Tá tudo bem? O Diego? Boa noite, pessoal. Graças a Deus a todos. Amém, meu irmão. Eu mesmo só quero absorver. Quero só absorver mesmo. Maravilha. Eu acho que o Diego, ele já deve ter saído. Aí, por fim, se você quiser, Marcelo, encerrar com alguma parte do teu material, porque da nossa parte aqui, eu acredito que foi dada a palavra para todos. E aí a gente parte para o fim mesmo, assim. Tá. Dá para partir para um final. Eu vou disponibilizar o slide. Aí o Pablo coloca no grupo aí para vocês poderem consultar depois, porque assim, é uma aula que são bastante detalhes importantes para que nós possamos analisar com calma. Sabe quando você está comendo uma comida muito boa, muito gostosa, e você, se você devorar de uma vez, vai encher a barriga, você não vai ter o prazer de sentir o gosto, né, daquela comida. Então, é importante dizer que isso é a apresentação da matéria, né? Não é isso. Como um todo, né? E é isso que você está falando. A gente tem que ir bem devagarinho, porque imagina, meus irmãos, que a gente está aqui trabalhando com uma matéria, se não da mais importante, do Evangelho de Jesus, que é a apresentação da mensagem. E como um bom pregador, você devia imaginar você sendo um bom advogado, que é aquele que está mais capacitado possível para poder apresentar da melhor forma possível, para que esse juiz entenda que a sua argumentação ela é plausível, né? Sustentada confortavelmente numa palavra que tem poder, entende? Então não é à toa que você é chamado a fazer apologética. Pode continuar, Marcelo. Isso. Eu diria que a apologética faz parte da vocação do cristão, né? Não tem como você fugir disso, porque quando a gente se converte a Cristo, quando Cristo nos alcança, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Uhum. Nós recebemos já um documento de parabéns, você está alistado no exército. Desse exército. E aí, no exército, você tem o pelotão da frente, a infantaria, você tem aqueles que ficam no meio, os que atacam pelos flancos, pelo lado, você tem os que fazem a estratégia, você tem os médicos, você tem aqueles que montam a barraca, você tem aquele que limpam as armas. Então, cada um vai ter uma posição, mas todos fazem parte do mesmo exército. Eu e Pablo, nós somos formados em teologia, nós temos habilidade, através de Deus, por meio dos nossos dons, de transmitir uma aula, de preparar um conteúdo, mas você também tem a sua dinâmica de vida. Você tem, de repente, você é casado, você mora com a sua esposa, você tem filho, ou você mora só com a esposa, ou você ainda é solteiro, mora com os pais. Você tem, dentro desse campo de guerra, um local para você atuar. Só não existe local de descanso. O descanso é só lá no céu, tá? Então, cada um precisa entender qual é a minha arma, qual é a minha função.
né? Eu não sou erudito, não estudei. Geralmente a gente parte para isso, né? Já deprecia logo, joga a gente lá embaixo. Mesmo se você fizer isso, você tem uma posição para tomar, porque o Deus que chama é o Deus que capacita. Então, dentro dessa consciência teológica, você vai vivendo a sua vida a cada dia, e a partir do momento que você entende que você faz parte desse exército, você não vai sair atacando de maneira maluca, fazendo o que a sua estratégia. Você vai consultar o seu exército, os seus chefes, aqueles seus superiores, o cara que está do lado, para entender qual é a sua estratégia. Então, como apologética ela é a defesa racional da fé cristã, você não sabe por onde começar, eu te oriento. Cara, o primeiro passo é você fazer do encontro com a sua Bíblia, a leitura, estudo e oração, uma parte do seu dia. Você vai ter que encontrar um tempo para começar a ler esse livro, se você não ler. A partir disso, você vai criando um ritmo de compromisso. E a partir desse ritmo, Deus vai orientando a sua vida. Hoje, por exemplo, eu sou formado em teologia, como eu falei, mas eu não atuo como um pastor de uma igreja. Mas eu faço parte do ministério de ensino da minha igreja. Então, eu participo com os meus irmãos de guerra ali, no campo das aulas, na internet. Os meus canais são para propagar fé. Então, quando eu estou com os meus filhos, eu estou instruindo, lendo a Bíblia, orando com eles e limpando a mente dele das ideias erradas que eles recebem de colega, de professor, de tudo isso, de televisão. Então, o meu campo de atuação é esse. Deus vai me levar para o pelotão da frente, para o do lado, eu não sei. Mas eu tenho consciência de que a minha função é essa e eu tenho que exercer. Agora, cabe a você, meu irmão, cada um de vocês, também terem essa consciência. Porque senão, vocês vão acabar, desculpe a palavra pesada, um soldado dentro de um exército que não se compromete, ele se torna um peso para toda a tropa. Entende? Então, procure sua posição, começando com essa instigação que a gente está fazendo aqui, na conversação teológica, e ficamos até à disposição para te ajudar com mais material, com orientações pessoais, mas saiba, não fique parado. Você é um apologeta. E disso aí, você não tem como fugir. Aliás, você pode, se você desistir. Não quero mais fazer parte desse exército, que eu sei que não é o caso de vocês. Beleza? Isso aí, Pablo. Maravilha. Eu quero reforçar essa comprovação de que nós estamos juntos aqui não só para estudar a Bíblia de forma teológica, mas até postei no grupo essa semana o que nos faz de nós, cada um de nós, na nossa individualidade, ser um teólogo é aquele que estuda a Bíblia. Não é o que tem um canal, que tem livros, que é conhecido, que é um A, um Y da vida, né? Porque ele está em ênfase. Não. É o cara que, por exemplo, ele é um Uber e encontra muita gente e ele provoca as pessoas a pensar em Deus. É o cara que é barbeiro, que é cortador de cabelo, que ele encontra muita gente e ele provoca as pessoas no discurso do dia a dia, entendeu? A falar de Deus. É um cara que ele anda na rua e vai abastecer o carro no posto, a primeira coisa que ele vai falar é perguntar às pessoas: você já ouviu falar de Deus? Eu pego um trecho da Bíblia. Seja dinâmico. E o que vai fazer você ser assim é você ser uma pessoa que quanto mais estuda a Bíblia de forma teológica, mais você encontra encontros. Vou repetir. Quanto mais você estuda a Bíblia de forma teológica, mais você encontra encontros. Que encontros são esses que eu estou falando? Encontros de possibilidades de você falar da Bíblia teologicamente para as pessoas. Marcelo colocou no começo aí que eu e ele gostamos muito de filosofia. Eu digo que tem gente que pode me ouvir pregando e achar que eu prego filosoficamente. Talvez a técnica, né, de fazer as pessoas pensarem, ela pode ter um tom teológico.
mas desde que você use um método teológico. E aí, isso na filosofia a gente chama de hermenêutica. A hermenêutica faz as pessoas se perguntarem no pensamento. A gente trabalha lá no grupo, né, irmão Duval? As indagações. Irmão Duval aí com toda a sua idade de potência mental, muito mais que nós, eu estou falando de idade mesmo, é o primeiro lá ir lá buscar responder, pegar mensagens e entender qual é o eixo da pergunta. A Bíblia não se confronta, ela tem resposta para tudo, aí vai lá, pega o texto, esmiuça tal, e responde. Esse anseio de fazer as pessoas serem respondidas pela Bíblia é, apologeticamente, você ser um teólogo. No dia a dia, aonde você quer que vá, aonde Deus te colocar encontros com pessoas que estejam se perguntando dessa forma, principalmente no mundo digital que a gente vive. Eu quero terminar com o texto de Eclesiastes 3, versículo 11, diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Aí ele já usa uma matéria aqui limitada, ilimitada, né, ao tempo dele, né? Também, na continuidade do texto, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Irmãos, quanto nós estudamos, nós queremos estudar mais. Isso é vontade, é anseio de querer saber mais de Deus. E mesmo com tudo isso, somos pecadores. É com os nossos pecados no meio de tudo isso. Isso é um ponto. Agora, as outras pessoas que têm anseio de saber de Deus, de saber do tempo de Deus, e ainda assim não quer compreender a profundidade de Deus, aí eu entendo que isso é muita falta de graça de Deus nessa vida e também falta de uma atenção de um cristão do lado dele insistindo: meu irmão, vamos lá, não é assim, você tem que entender melhor, ou você não entendeu, né? Ou vamos fazer uma exegese maior, mais profunda do texto e vamos caminhar uns com os outros. É isso que o Marcelo falou. Se nós pararmos, como andar de bicicleta, nós vamos cair. Isso é comprovado com cada um de nós, com o que já aconteceu com cada um de nós. Então, eu quero agradecer a todos vocês, tá? Dizer que isso, né, é um argumento notável da nossa união, para com que teremos prova de que Deus se faz presente no nosso meio, que é a vontade de cada um de nós aqui queremos aprender, nos unir e aprender da palavra de Deus. A apologética é o começo do que o Marcelo trouxe aqui, mas existe muito mais ferramenta dentro dela. Beleza? Eu queria pedir para o Adriano terminar orando para a gente, se alguém mais quiser se pronunciar. Esse é o momento, caso não, o Adriano termina orando a nossa aula de hoje. Parece que o Arnaldo está aqui, está aí também, não está não? Ah, sim, o Arnaldo, ele entrou. Eu creio que ainda não, agora não está mais aqui na lista dos presentes. Não é que apareceu em cima o nome dele? Mas será que não? Ele entrou, ele participou na maior parte da aula, irmão. É que talvez ele não conseguiu falar com essa questão técnica, mas eu vi que ele estava aqui, inclusive eu mandei mensagem para ele. Ah, então tá legal. Era só a cadeira aí, desculpe. Oi, Diego. Boa noite. Eu estou aqui, eu estou escutando. É que eu estava resolvendo um particular aqui no WhatsApp, mas eu estou escutando a aula. Amém? Tranquilo, meu irmão. Eu queria agradecer profundamente a sua pessoa e a pessoa do Arnaldo também me transmita a ele o meu. Que eu vi que ele ficou muito tempo na aula, mas talvez ele não conseguiu falar ou não quis falar, né? Tá bom? Foi tudo em cima da hora. Eu liguei para ele, mandei para ele lá o. Tranquilo. Ele já queria participar lá faz tempo. Então ele abaixou, eu acho que de última hora, mas ele vai se preparar para estar participando mais. E tem mais dois missionários também que são envolvidos com teologia que também querem estar participando aí. Não conseguiram hoje, mas eu acho que o próximo vai estar aí. Beleza? Maravilha. Eu estou aqui, mas eu estou no WhatsApp conversando com o pessoal. É assim mesmo. Sala. Nossa dinâmica é essa.
Agradecer ao Rogério, ao Gustavo, ao Adriano e também ao nosso professor, dizer que vocês aqui que estão presentes façam um esforço para que a gente termine pelo menos essa matéria também, porque pelo menos a gente vai ter uma prova cabal aqui para dizer, a gente tem uma turma boa, formada, né? Formada nesse curso aqui, beleza? Obrigado, Marcelo. Adriano, pode orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, ó Deus, por esse momento de curso, de estudo da Tua Palavra, meu Deus, que nós possamos ser apologéticos, ó Deus, em defesa, Senhor, da nossa fé racional, Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, nos capacite a cada dia, meu Deus, e que nós possamos a cada dia falar do Teu amor, falar da Tua ressurreição, falar da Tua salvação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus seja convosco, uma boa semana. Até segunda-feira que vem. Amém. Deus abençoe. Valeu. Fica na paz. Boa semana toda. E aí, professor? E aí, ficamos Tranquilo? É isso, cara. A gente faz esse bate-bola rapidinho. Às vezes dura mais, às vezes tem mais pessoas. E aí a gente continua dessa forma. Vamos em frente. Qualquer coisa você me chama aí. Tá bom? Mas foi muito bom. Tranquilo, irmão. Tamo junto aí, a gente vai se falando. Valeu, obrigadão. Fica na paz. Abraço. Valeu, Moduval. Boa semana.